Você que suscitou também um pouco esse debate, a partir de artigos no Diário do Nordeste, qual é a argumentação que a gente poderia apresentar em se tratando da defesa da proposta? Primeiro, assim, eu não vejo como coisas antagônicas o que nós estamos colocando, porque nós estamos construindo um debate. Se a gente está construindo um debate, nós temos que colocar na mesa todas as fichas, né? Então, o primeiro ponto é esse. Você abriu a pergunta para o Lira, falando de se a homenagem era justa ou não era justa. Assim, o que eu tenho refletido e como eu tenho me colocado sobre esse assunto, vai muito além da figura do Padre Cícero no sentido de fazer justiça ou não fazer justiça a ele. Essa questão que o Regis coloca de que tem pessoas de outra religião e tudo, muitos leitores me escreveram, por exemplo, perguntando isso, né? Como é? E a pessoa que não gosta do Padre Cícero, como é que fica? E eu falei, e a pessoa que é de outra religião que não é católica e mora em São Paulo, que mora em São Francisco? Quer dizer, o fenômeno, o alcance do nome da cidade, ele está muito além da questão individualizada e personificada em um ou outro aspecto da biografia. Eu vejo o Padre Cícero e acho que a grande justificativa, pelo menos no meu olhar, deveria ser construída e trabalhada nesse aspecto, é a seguinte. O Padre Cícero, por existir, ele criou em Juazeiro do Norte, ao criar Juazeiro, um centro de catálise da cultura nordestina e, ao mesmo tempo, uma capacidade de centrifugar essa cultura. Veja bem, eu fiz muitas entrevistas com o Cego Oliveira, várias pessoas do Cariri que compõem essa história do Padre Cícero. E o que sempre me chamou a atenção foi um grande desprezo com a figura mítica que produziu aquela situação tão sui generis, tão forte no centro do Nordeste brasileiro. Quer dizer, o Cariri, ele está para Recife, para Fortaleza, para Salvador, mais ou menos, para Teresina, mais ou menos numa mesma distância. Então nós temos no centro do Nordeste brasileiro um mito popular que produziu essa sinergia cultural e que ainda hoje é o principal espaço da cultura popular do Nordeste. Então, assim, a gente precisa debater os pontos relativos à política, à religião, mas eu acho que o debate ficaria mais rico se a gente conseguisse ter um alcance, que é esse alcance, o Regis chamou a gente a tradicionalização do novo, alguma coisa assim, mas na realidade eu acho que não é só uma questão de novidade, eu acho que é uma questão de você se fortalecer enquanto povo, enquanto, entre aspas, civilização nordestina no seu mito mais forte. Então, colocar o nome do Padre Cícero em Juazeiro do Norte, que é do Norte por vários motivos, talvez por ter Juazeiro da Bahia, ou porque na época que foi criada tudo acima de São Paulo era Norte, eram os nortistas, né? Então você tem uma série de coisas que talvez, pontos, né, e vetores, que talvez não traduzam a grandeza do que é Juazeiro do Norte. Então eu acho que na hora que você colocar Juazeiro do Padre Cícero, você legitima o que quando o Lira acabou de contar uma história que tinha contado no dia do seu lançamento, eu achei essa história maravilhosa, né, da mulher, sim, mas esse Papa não sabe que ele já é santo, né? Então, o Nordeste já sabe que Juazeiro é do Padre Cícero, tá certo? Institucionalizar, colocar o nome da cidade, para mim é uma decorrência natural de uma evolução da fundamentação do que é a cultura de Juazeiro para o Nordeste e para o Brasil. Então, assim, eu não quero me alongar agora, porque a gente vai trocar mais algumas ideias ao longo do debate, mas eu queria só terminar dizendo o seguinte, que em muitos lugares do mundo que tiveram possibilidade de ter pessoas ou figuras que tiveram essa importância, tipo Fátima, em Portugal, tipo Assis, na Itália, né? As pessoas do lugar tiveram a grandeza de reconhecer, saindo da pequenez, saindo da mediocridade, saindo
das picuinhas, para reconhecer que ali existia uma coisa que estava superior no sentido de grandeza, de abarcar ao que um ou outro pensa individualmente. Eu não acho, inclusive, que sejam só os romeiros que devam ser consultados, porque a gente não pode incorrer nessa coisa de um democratismo, um populismo, não é isso, gente. A gente tem que pensar numa dimensão que realmente dê ao Cariri mais um ponto de apoio e de referência para que o Cariri se desenvolva como uma região rica que é culturalmente, economicamente e socialmente. Então, o Juazeiro do Padre Cícero, para mim, tem, no mínimo, essa dimensão. O cearense do século, o carioca do século, por aí. Do século, eu, inclusive, me engajei na campanha do Padre Cícero para ser o cearense do século, contra meus amigos que são intelectuais. Quem é intelectual só gosta de pobre para ganhar dinheiro fazendo pesquisa. Mas o cara que realmente é um mito valendo, ele faz se trocar com ele, fica com medo do mito. Na verdade, claro que tem as devidas exceções, eu estou fazendo aqui uma generalização, que é uma brincadeira. Mas na época eu me lembro que foi uma campanha pela internet, e Romero não tem tanta internet, as lan house eram mínimas. Naquela época era difícil. Naquela época, e o Padre Cícero ganhou. Agora, a maioria dos meus amigos, para quem eu passei e-mail... Foi 2001? Foi 2000. Eu não lembro que ano foi. Acho que foi 2000. 6 anos. Então é o seguinte, você passava o e-mail e o cara vinha com essas críticas de que o homem tinha sido um caudilho, que era um embusteiro, que era um político, que era um isso e aquilo outro, e que não era santo e tal. Então, eu acho que essas questões todas precisam ser postas e estão todas muito bem retratadas lá no livro do Lira, com a maestria jornalística que o Lira tem de conseguir fazer uma reportagem muito atualizada desse fenômeno do Padre Cícero, né? Então, para mim, assim, a coisa é essa, nós estamos vivendo, quando surgiu essa percepção de que faz 100 anos do próximo ano, não foi uma coisa de quem não tem o que fazer, Regis. Foi uma coisa de tentar pensar grande e sair das casamatas da academia, tá certo? Então, eu acho que o pensar grande nesse momento é pensar o Padre Cícero além do que cada um enxerga. É uma estética do Nordeste que foi produzida a partir dali, porque em torno do Padre Cícero está o cangaço, está o reizado, estão os rabequeiros, quer dizer, essa cultura invisível que veio do mundo persa, que atravessou a Península Ibérica, que entrou pelo Nordeste, ela encontrou um espaço de grande fertilidade no Juazeiro, por força da criação do Juazeiro. Se não fosse, ela não existiria. A história, ela tem um ponto único que geralmente é dominado pelos historiadores e tem os saberes que produzem um conjunto de outras histórias que não necessariamente são as que estão nos compêndios escolares. Então, ninguém está inventando um nome para Juazeiro. Chegar com o nome, mudar o nome de Deus, fundamentado em quê? Na realidade, todos nós dissemos aqui e colocamos, né, a Juazeiro é do Padre Cícero. Vamos dizer assim, regularizar isso é uma questão de você potencializar essa percepção que já foi construída. Se existir uma coisa, Regis, aqui no Ceará, construída pela população... Olha, Emerson, quando você começou a falar, você disse um negócio que eu achei maravilhoso. Você disse, eu vim aqui ouvir a opinião do litoral. Na realidade é que Fortaleza é uma cidade preconceituosa. É uma cidade preconceituosa porque ela tem vergonha de não ter sido explorada a partir do litoral. Ela tem vergonha porque ela foi explorada a partir do ciclo do couro, do ciclo do algodão. Ela veio de dentro e produziu uma outra percepção de cidade, uma outra percepção de locus urbano, que as pessoas passaram a ter vergonha da própria história. Na realidade é isso que acontece, tá certo? Então quando você diz que ouvir a opinião do litoral, tem um significado enorme nessa sua expressão. Fortaleza não tem a presença do Padre Cícero em nada aqui em Fortaleza. Em nada. Estão reformando aqui o seminário da Prainha, tá certo? Onde o Padre Cícero estudou. Então Fortaleza precisa, e o espaço é no seminário da Prainha. E ali tinha que ser uma coisa como é o Museu da Língua Portuguesa, como é o Museu do Futebol em São Paulo, tá certo? Uma coisa que as pessoas chegassem em Fortaleza e soubessem e percebessem a dimensão que uma figura construída no interior do Ceará, não foi pela
a prepotência do litoral, construída pelo povo do Ceará dentro da mais original história e ressignificação ao longo desses anos todos. Quando o Lira coloca, e eu achei formidável a sua colocação, Lira, essa coisa da exploração, tá certo? Do Padre Cícero. Realmente, se você pega por um aspecto, pode existir uma exploração. Nós estamos no ano eleitoral e tal. Mas, se você observar que o Padre Cícero se permitiu explorar, que dentro da personalidade do Padre Cícero, dentro da figura, da persona Padre Cícero, ele se jogou para as pessoas que quisessem acreditar nele ou nas coisas que ele acreditava, tá certo? E eu não vou para o detalhe da coisa. Então é autopeça Padre Cícero, é vinho Padre Cícero, é não sei o que, tem tudo Padre Cícero e nada disso já está registrado no INPI, porque não pode, tá certo? Então o Padre Cícero está em serviço, em produtos e na cabeça do Romero e em tudo mais, porque ele fez isso. Então nada mais justo, aí se a gente for atrás de ser justo com o personagem, Moacir, nada mais justo do que você homenagear o cara com o que ele é. E ele é isso, o Padre Cícero fez isso.